Legal? Vamos lá, galera. Vamos concluindo aqui a aula sobre o primeiro reinado. Então, nós falamos nas aulas anteriores do processo da independência, a convocação da Assembleia Constituinte de 1823, fechada por Dom Pedro em 12 de novembro de 23, a chamada Noite da Agonia. Dom Pedro, sob pressão, convoca um Conselho de Estado, 10 conselheiros escolhidos por ele, para preparar um anteprojeto. Esse anteprojeto será aprovado por ele. Uma vez sendo aprovado por ele, esse anteprojeto foi outorgado. Não nos esqueçamos que o anteprojeto que o Conselho de Estado fez no espaço de apenas 15 dias foi o anteprojeto de 1823, assinado por Antônio Carlos de Andrada, que não foi aprovado, então não virou uma Constituição, e apenas adaptado àquilo que Dom Pedro queria. E o que Dom Pedro queria era uma Constituição que centralizasse o poder de governo na figura do rei, no caso ele próprio e os seus sucessores. Hoje nós vamos trabalhar as características da Constituição de 1824, que é fundamental para entender a tônica política do primeiro reinado, os fatos políticos que vão se desenvolver ao longo do primeiro reinado, como é fundamental para entendermos o período regencial e o segundo reinado. Não nos esqueçamos que a Constituição de 1824 ela vai se estender até o final da monarquia brasileira, a proclamação da República em 15 de novembro de 89. Legal? Hoje nós vamos trabalhar aqui as características dessa Constituição, destacando principalmente a questão do centralismo político. Então nós vimos que a Constituição, a primeira Constituição e única da monarquia, ela foi outorgada no dia 25 de março de 1824. Só para ficar mais fácil para os alunos guardarem, às vezes as pessoas se esquecem disso, aquela famosa rua em São Paulo, de comércio popular extremamente intenso, a 25 de março, é em homenagem à primeira Constituição brasileira, correto? Então aí não esquece mais essa data. A Constituição de 25 de março, então a Constituição de 1824, tem como característica um centralismo. Tem como característica principal a questão do centralismo. Nós sabemos que na Constituição de 1824 foram estabelecidos 4 poderes, um poder a mais daqueles 3 clássicos, executivo, judiciário e legislativo. Aqui nós também teremos o poder moderador. Então nós teremos um forte centralismo a partir do poder executivo, através do poder executivo. O poder executivo é exercido pelo próprio rei. A Constituição de 1824 estabeleceu que o poder executivo, através da figura do rei, é uma figura inviolável. É uma figura inviolável e sagrada. Para começarmos a falar de uma característica que muitas vezes é apontada como uma contradição. O rei exerce o poder executivo. Esse poder executivo, ele é inviolável e, como exercido pelo rei, sagrado. Ou seja, nós temos aqui uma característica que vem dos séculos anteriores, dentro daquela estrutura que nós chamávamos de absolutismo. Mesmo que Dom Pedro não seja um rei absolutista, porque temos uma monarquia constitucional, nós teremos um rei centralizando em si a autoridade de governo. Nós vamos falar daqui a pouco também do poder moderador, que estabelece o poder do rei sobre os demais poderes. Então você tem uma característica extremamente centralista, extremamente centralizadora. Ou seja, você tem característica de um Estado de tendência, dos Estados de tendência absolutistas da Idade Moderna. Na minha leitura, não é um Estado absolutista, temos uma Constituição, mas temos um rei que, por causa de sua herança histórica, a dinastia de Bragança, temos sim uma certa tendência centralizadora e autoritária. Então, o rei exerce o poder executivo. O poder executivo na figura do rei é um poder inviolável e sagrado, como eram as figuras dos reis durante a Idade Moderna. Mas é uma monarquia constitucional, não é uma monarquia absolutista, apesar de termos um rei de tendência centralizadora, eu diria inclusive do Dom Pedro I, com rompantes, com atitudes autoritárias. O
que mais caracteriza esse centralismo na figura do Dom Pedro I é o poder moderador. O poder moderador é um poder exclusivo do rei. Só ele pode exercê-lo. Tanto que no período regencial, em todo aquele debate político em torno da organização do Estado brasileiro, naquela fase, nós vamos chamar de avanço liberal, até de uma tendência descentralizadora de dar autonomia às províncias, o poder moderador foi proibido de ser usado pelos regentes. E depois a gente vai bater esse papo. O poder moderador é exclusivo do rei. E cabe, através do rei, através do poder moderador, segundo a Constituição de 1824, manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. A harmonia. Entre os poderes. Dos demais poderes. Quais seriam esses demais poderes? O legislativo, e o judiciário. Então, recordando, nós sabemos que o rei exerce o próprio poder executivo. O rei tem o direito de usar o poder moderador, segundo a Constituição de 1824, para manter o equilíbrio e a harmonia dos demais poderes, legislativo e judiciário. Só que ao estudarmos a Constituição de 1824, ao invés de percebermos um equilíbrio, uma harmonia entre os demais poderes, nós percebemos que o poder moderador dá ao rei um poder sobre os demais poderes, um controle sobre os demais poderes. Portanto, aí percebe-se o centralismo da Constituição de 1824, que se estende até 1889, a proclamação da República. Nós vamos perceber que não apenas Dom Pedro I, mas no segundo reinado, esse poder também será amplamente utilizado, só que de uma forma mais equilibrada a partir do interesse dos demais poderes, o que mais tarde no segundo reinado chamaremos de monarquia parlamentarista às avessas. Depois a gente bate esse papo. Nesse primeiro momento, nós não temos essa característica. Por que o poder moderador dá ao rei este poder centralizador? Cabia ao rei, através do poder moderador, indicar, por exemplo, só para dar alguns exemplos, indicar ministros, indicar chefes militares, indicar embaixadores, fazer tratados, declarações, declarar tanto guerra como paz, e uma série de outras funções. Portanto, através do poder moderador, o rei indica ministros, chefes militares, embaixadores, declara guerra e paz. Um detalhe importante que vou citar aqui também: pode mandar fechar a Câmara dos Deputados, convocar novas eleições, e por aí vai. Pode indicar juízes, se indica juízes, como pode também afastá-los, pode também indicar juízes,
e afastá-los, se necessário ele achar. Ou seja, através do poder moderador, Dom Pedro fortalece o seu poder como executivo, ao mesmo tempo mantém um poder e uma influência sobre o poder legislativo, no caso aqui os deputados, se indica e afasta juízes, um poder também sobre o judiciário. Nós vamos trabalhar daqui a pouco que a Assembleia Geral, muitas vezes aparece nos nossos livros como o Parlamento, ele é composto por uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta. A Câmara Baixa é composta por deputados eleitos por um mandato de 3 anos. Mas a Câmara Alta, que é o Senado, esses senadores escolhidos a partir de uma lista tríplice, eles são eleitos nas províncias, 3 senadores são eleitos nas províncias, só que esses 3 senadores eleitos, essa lista tríplice, vai para as mãos do imperador, do rei. E dos 3 ele escolhe apenas um que será o senador. E esse senador escolhido ele tem um mandato vitalício, ou seja, para o resto da vida. Então há uma tendência da Câmara Alta do Senado ter posturas mais conservadoras e próximas ao rei. A Câmara dos Deputados, onde acontece um processo rotativo de mandato e de eleições, ali muitas vezes o debate ele é mais intenso. Quando atrapalhando os interesses do rei, este pode mandar fechar a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. O que dá a esse rei uma influência dentro do jogo político junto ao poder legislativo, indicar, afastar juízes, influência sobre o poder judiciário, convocar ministérios, fazer acordos políticos com outros países, fortalece o rei como executivo, como chefe de governo. Então a tendência realmente aqui ela é centralizadora. Tá legal? Outra característica importante da Constituição de 1824 que a gente tem que trabalhar em relação às próximas décadas é a questão das eleições. Mas um detalhe que eu queria acrescentar aqui, que mais tarde a gente precisa trabalhar também, cabia ao rei, através do poder moderador, indicar também os bispos. Então a indicação dos bispos no Brasil não se dá através do Papa, se dá através do rei pelo poder moderador. É o que nós chamamos de padroado. Pela estrutura do padroado, o clero do Brasil submete-se à autoridade do rei. Se o Papa toma uma decisão em Roma, essa decisão só é aprovada no Brasil, só é implantada no Brasil, se é aprovada pelo rei. Se o rei der o seu placê ou beneplácito. Nós vamos estudar isso lá na chamada questão religiosa, já no momento de crise do segundo reinado. O Papa tomou uma decisão, só entra em vigor no Brasil se o rei, através do moderador, disser sim ou não, der o seu placê, o seu beneplácito, a sua permissão. Os bispos são indicados pelo rei. Se indicados pelo rei, é o Estado, na figura do rei, quem sustenta economicamente esses bispos, por exemplo, pagando os seus salários. É o que nós chamamos de beneplácito, é o que chamamos de padroado, o que mais tarde a gente explora na chamada questão religiosa. Tá legal? Outro fator importante que nós temos que aprofundar na Constituição de 1824 é a questão das eleições, a participação da população no processo eleitoral. Então, a Constituição de 1824 tem uma tendência centralizadora, centralizando na figura do rei através do poder executivo e moderador. Um outro fator importante, que mais tarde aprofundamos no período regencial também, é que o Brasil ele tem províncias, são 20 províncias, o que seriam hoje os nossos 27 estados, nós não chamamos de estados, eram chamados de províncias. As províncias, que são os atuais estados, eram governados pelos presidentes de províncias. Os presidentes de províncias que governam as províncias também são indicações do rei. Também são indicados pelo rei. O que dá ao governo central, na figura do rei, um poder e uma influência também sobre as províncias. Mais uma característica importante para destacar é a questão do centralismo. Tá legal? Vamos agora bater um papo sobre a questão das eleições, a questão do voto e a questão da participação. Então nós batemos um papo sobre o poder moderador, falamos da questão da influência do rei
importância da figura do rei na vida política ao longo de todo o período monárquico, dando destaque agora para o primeiro reinado. Em termos de eleições, nós temos eleições no Brasil monárquico, sim. Só que as eleições, elas são para o legislativo. Não nos esqueçamos que a Constituição de 1824 estabeleceu que o Brasil será uma monarquia hereditária. E representativa. A monarquia é a figura do rei, poder moderador executivo, poder inviolável, hereditário, porque morrendo o rei, ele será substituído pelo seu filho mais velho. No caso, nós sabemos Pedro II. E representativo, porque a população, a sociedade brasileira, teoricamente seria representada pela figura do rei, que exerce o executivo e o moderador, e pelo parlamento. Na época chamada Assembleia Geral. Do rei nós já trabalhamos, poder executivo e moderador. O parlamento, chamado Assembleia Geral, ela é dividida em duas câmaras, uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta. A Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados. E temos o Senado, que é a Câmara Alta. Os deputados, nós vamos estudar que eles são eleitos para um mandato. Portanto, uma vez eleito deputado, este mandato é meu. Terminado, eu preciso passar por um novo processo eleitoral. Já o Senado, nós vamos ter aqui um Senado vitalício. Os senadores, uma vez senadores, esses ficam até o resto da vida, até a morte. A partir de um processo eleitoral nas províncias, onde 3 são eleitos, mas dos 3 apenas um será senador, aquele que o rei escolher. E o que o rei escolher, como senador, fica no Senado para o resto da vida. Correto? Por isso que é importante entendermos o processo das eleições para o legislativo, tanto para os deputados quanto para os senadores, e perceber que, como as eleições são feitas dentro do modelo como ela é feita, como a participação ela é restrita apenas aos homens, com determinado poder aquisitivo, uma vez que o voto ele é censitário, mas esse assunto a gente bate daqui a pouco. Valeu?